Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez para bater um papo, conversar sobre biorreprogramação bucal e odontologia da nova era, né? Estamos aqui para trazer um pouquinho mais de conteúdo, informação e entendimento a respeito da sua saúde, né? É o que a gente mais gosta de fazer, é achar caminhos para ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis. Que de fato, a cada paciente que chega, né? Por exemplo, se você quiser depois dar uma olhada nos depoimentos de pacientes, a gente tem muitos lá, eu confesso que a gente fica até mais acomodado, porque tem tantos, e aí você fala assim, não é preciso pegar mais, mas precisa sim, porque isso é um gás novo que vai nos trazendo de ver o paciente saudável, de ver o paciente bem, de ver o paciente encontrar uma solução para um problema que ele vinha buscando há décadas, e às vezes de uma forma extremamente simples, né? E é isso que nos motiva bastante, é isso que nos movimenta nessa busca de fazer o melhor para a qualidade de vida das pessoas, tá? Então vamos lá, eu estou aqui hoje para bater mais esse papo com vocês, explicar, falar sobre biorreprogramação bucal, odontologia da nova era, e convido vocês a ver os depoimentos desses pacientes que vão contando que tinham problema de refluxo e nunca mais tiveram, ou tinham dores de cabeça e ficaram bons, reduziu 80%, 90%, ou não tem mais dor de cabeça, porque qualquer melhora que a gente consegue na vida das pessoas é sempre um benefício. E de certa forma, às vezes eu me sinto até mal acostumado, porque os níveis de resultado, em boa parte das vezes que a gente consegue, é coisa de 70%, 80%, 90%, 100%. E eu estou sempre no processo de investir em tecnologia, em conceitos e entendimento, de forma a trazer para a vida das pessoas uma qualidade de vida melhor, né? Eu não me contento, por exemplo, se o paciente chega lá e fala assim, doutor, estou 80% melhor, muitas vezes ele já está satisfeito. Eu não. Eu vou tentar. Se eu tentei e não consegui, manteve 80%, ok, estou satisfeito, mas aquilo fica aqui na minha cuca, aqui, ó, tipo assim, o que eu poderia ter feito para completar aqueles 20% que faltaram? E não tem jeito, eu sou um perfeccionista, eu estou sempre buscando nesse caminho, e eu acho que isso é muito útil para os pacientes que nos procuram, né? Estou sempre com aquela informação, nem sempre a gente tem a solução, mas eu estou sempre buscando um caminho para que a gente possa ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis, né? E é por isso também que nós estamos aqui fazendo os programas, né? Os programas aqui na Vibe Mundial, que a gente quer trazer esse conteúdo para que você entenda que a sua estrutura da arcada está relacionada a uma série de problemas da sua saúde. E como você já sabe, você tem a base do sistema respiratório, que vem através da boca, você tem a base da sua digestão, que vem através da boca, você tem os problemas, quero dizer, né? Você tem a base dos seus problemas posturais, que vem através da boca, e que podem ser e devem ser tratados pela boca. Como eu costumo dizer, muitas vezes a única causa deste tipo de problema é a sua boca. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas, elas vão e buscam um processo de tratamento, e aí elas fazem um tratamento com bons especialistas, pessoas renomadas, mas de fato não encontram a solução para o que elas precisavam, ou encontram uma solução parcial. Por que isso acontece? Acontece porque está se tratando os sinais e os sintomas, não estão tratando as causas, né? Aliás, hoje vamos fazer esse programa focado nessa explicação do que é um sinal e sintoma e o que é causa. Esse programa nós vamos fazer para ajudar você a entender qual é a diferença e qual é a mudança do norte em termos de tratamento de saúde que o mundo está tendo neste exato momento, tá? Vamos falar sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá, olha só, gente.
Eu vou passar aqui para vocês já o nosso telefone de contato, caso você tenha dúvida, queira ter mais informações, ou até mesmo você fique motivado para agendar sua consulta de diagnóstico. Eu quero poder te ajudar a ser uma pessoa mais saudável, tá bom? Os telefones são o 94774-4220, mais uma vez, ó, 94774-4220, e o 3287-7010. Mais uma vez, 3287-7010, tá? Se você estiver fora de São Paulo, digite o número 11 para acessar esses telefones aqui, tá bom? Que nós estamos aqui na capital de São Paulo, pertinho aqui da Avenida, estamos na Avenida Paulista nesse exato momento, né? A nossa clínica também, a Odonto Balance, ela fica numa travessa da Avenida Paulista, pertinho aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, né? Se você quiser passar um dia para tomar um café com a gente, seja muito bem-vindo. A gente vai ter o maior prazer em recebê-lo. E com esse propósito de trazer uma melhor qualidade de vida para a humanidade. Então vamos lá. Vamos iniciar, os telefones estão aí, se você quiser já mandar mensagens para a gente, fica à vontade, falar conosco, fica à vontade. Claro que você pode sempre interagir conosco através das mídias sociais, por exemplo, mandar comentários, mensagens, perguntas pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, enfim, todos eles por aí, o próprio Google, muitas vezes eu recebo comunicações pelo Google, buscando entendimento, conhecimento, estamos à sua disposição, tá? E eu posso orientar você, falar, olha, vai lá no podcast que está no Spotify, tem o capítulo tal, eu te mando o link, falando, ó, você ouve aqui, você vai entender por que a gente não deve extrair o dente do siso, por exemplo, tá? Ou, por que dá para tratar de dores na coluna através da boca? O que é síndrome da bola de boliche? E tem tema, gente, olha, tem assunto, hein? Dá para preencher muitas horas aí, um playlist que a gente criou para deixar ali na Odonto Balance tem quase 100 episódios, né? Por enquanto, vai ter mais, com certeza, com o passar do tempo. Então, cada episódio 25 minutos, então tem conteúdo bastante, né? Muito bem, mas o ponto hoje é entender como que a medicina está se norteando, medicina, odontologia, osteopatia, fisioterapia, como que está se norteando hoje? No passado, eu quero crer que tenha surgido dessa forma, que era assim, o paciente vinha com uma dor nas costas, por exemplo, uma dor de cabeça, ou o estômago com queimação, com refluxo, ou com uma infecção, e o médico, ele tinha aquela profunda identificação empática, ou seja, querer ajudar o doente, e ele queria achar caminhos para resolver o problema do paciente. E as primeiras respostas que eles foram encontrando foram substâncias, ervas, medicamentos que tratavam os sinais e os sintomas. Por exemplo, um dos medicamentos que mais faz sucesso no mundo são os analgésicos, né? Porque se você chutou a quina da mesa com seu dedinho e seu dedinho tá doendo pra caramba, você toma um analgésico, a dor passa. Se você acordou com dor de cabeça ou você comeu alguma coisa que não te desceu bem e você acordou com dor de cabeça, você toma um analgésico e a dor passa. Então, isso foi fazendo com que os profissionais da área da saúde se motivassem a achar mais caminhos para cuidar. Então, nós construímos uma medicina, um sistema de tratamento de saúde doante, né? Antidepressivo, anti-inflamatório, antibiótico, antidor, que é o analgésico. E então, nós passamos a tratar muito mais da doença do que do doente. E com isso, nós criamos uma grande gama de produtos que tem sua aplicação sem dúvida nenhuma, e são importantíssimos na nossa vida, mas que até então estavam focados em tratar os sinais e os sintomas, né? E não as causas. Está havendo uma guinada já há muito tempo, claro que começou com poucos profissionais e o número dos profissionais foi crescendo, que é
mudar essa percepção de que não adianta mais eu tomar um analgésico se eu estou sofrendo com dores de cabeça há 5 anos e todos os dias eu tenho dores de cabeça e eu vou ficar tomando remédio para o resto da minha vida. Isso já não faz mais sentido para as pessoas. Não faz mais sentido levar uma criança para tomar novamente uma injeção de antibiótico ou ser internada para tomar um antibiótico se ela já está na 4ª internação dela e ela não encontrou um caminho para fortalecer a imunidade, né? Não faz mais sentido ficar tomando um anti-inflamatório para uma dor que você tem no joelho e você tem que fazer intervalos a cada 15 dias, porque se você não toma anti-inflamatório, seu joelho continua doendo, mas se você toma anti-inflamatório, vai comprometer várias funções, como, por exemplo, o seu estômago pode te dar gastrite, azia. Não faz mais sentido você caminhar nesse processo. Então, esta busca individual das pessoas e a busca individual dos profissionais fez nascer um novo norte, um novo caminho, que é pensar da seguinte forma: qual é a causa desta dor de cabeça? Qual é a causa da dor no joelho? E qual é a causa dessa criança estar tendo tantos episódios de infecção de garganta, infecção de nariz escorrendo, aquela secreção esverdeada, amarelada, com tanta frequência? Qual é a causa disso? Então, isso é uma mudança de percepção gigantesca, tá? Por quê? A partir do momento que você se norteia pelas causas, você ainda pode contar com os recursos fantásticos que são os analgésicos, antibióticos, anti-isso, anti-aquilo, né? Que eu acho muito bom, que você pode ampliar, por exemplo, você pode fazer acupuntura para tratar dor, você pode fazer vários processos para tratar diversas disfunções, que, mesmo que não atuem nas causas, mas ajudam o corpo a ser mais saudável, tá? Então veja, mas quando nós mudamos de ângulo e começamos a olhar para o indivíduo desta outra forma, aí o horizonte se amplia de uma maneira incrível. Novas descobertas foram feitas, estão sendo feitas e serão feitas, né? E foi assim que nós norteamos aquilo que você conhece. Se você não conhece, eu vou te apresentar a biorreprogramação bucal, né? Biorreprogramação bucal quer reprogramar a sua biologia através do tratamento da arcada. O que nós fazemos? Nós verificamos quais são os problemas que você teve. Olha, sua arcada não cresceu, não se desenvolveu, então isso compromete a parte respiratória. Então, peraí, doutor, quer dizer que o meu filho que está tendo infecções recorrentes, tendo que toda hora entrar no antibiótico, já operou adenoide e não resolveu, ele está tendo um quadro de infecções recorrentes, toda hora fica gripado, resfriado, pode estar relacionado com a boca? Exatamente isso, tá? Então, essa mudança de paradigma, de entendimento, de que buscar as causas é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, e ainda ter a possibilidade de usar o recurso anterior, nos trouxe um conforto, nos trouxe um caminho bacana para investir num caminho que vai durar ao longo de muitos anos, né? Doutor, então pode ser que as dores de cabeça que eu tenho quando acordo pela manhã estão ligadas pela boca? Sim, pode ser, porque se você estiver com um quadro de ronco e apneia, por exemplo, você vai respirar mal durante seu sono e pode já acordar na madrugada ou logo pela manhã com dores de cabeça. E essas dores de cabeça podem estar associadas ao fato de que a sua arcada não se desenvolveu direito, né? Muitas pessoas falam, não, quem ronca tem o queixinho pequeno. Tem alguns casos que seja assim? Sim, tem bastante casos que estão associados à falta de crescimento do queixo. Mas não é só o queixo, gente. É a arcada que está estreita, é a arcada que não cresceu em altura, é a arcada que não cresceu para frente, e ainda você tem que somar o fato de que, por exemplo, se você tem 50 anos, você já desgastou os seus dentes,
numa média entre 4 a 6 milímetros. Então, a sua arcada fechou mais. Se fechou mais, roubou mais espaço da sua língua. E aí a gente está caminhando na busca das causas, percebem? Então, essa mudança é muito importante e foi o que nos motivou, nos guiou. Doutor Ernesto Furlan, meu saudoso mestre, meu professor, meu sogro, ele falava o seguinte: a ciência é a resposta do porquê. Então, procure sempre responder o porquê das coisas. E foi assim que eu me orientei, e acho que foi um conselho muito sábio, né? Que me direcionou sempre para esse contexto. Que aí você vai, por exemplo, doutor, e por que a arcada dentária não cresce? Muito bom. A arcada dentária pode não crescer por fatores genéticos, por fatores culturais e educacionais, né? Então aí você tem lá. E por que os fatores culturais e educacionais influenciam? E, por exemplo, só nessa busca, esse entendimento de como que a cultura influenciou no crescimento da arcada, gerou um curso, que é o DNA do Sorriso. Lá a gente explica como que a cultura, o processo de educação, a relação pai e mãe determinam o crescimento da arcada, influenciando em cerca de 70% na formação. Olha só que impressionante. Então, eu fui muito motivado para essa busca. Da mesma forma, entender que, por exemplo, se o paciente está com dores no joelho e ele já foi num bom ortopedista, está fazendo fisioterapia, já fez tratamento, mas ele nunca olhou para a arcada dele. E aí, vamos buscar, vamos entender se a arcada dentária pode ser a causa deste problema? E muitas vezes a gente se surpreende em perceber que é a arcada dentária o agente principal que está gerando uma dor no joelho ou no pé. Ao longo dos anos, os pacientes, sabendo dessa informação, começaram a nos procurar e começaram a verificar que, de fato, um tratamento adequado da arcada dentária poderia reverter as causas originais dos problemas que estavam incomodando eles há muito tempo, como alguns que eu expliquei aqui para vocês agora, né? Como é que nós fizemos para lidar com isso? Nós percebemos que, assim, a arcada, primeiro, apresentava falhas de crescimento. Primeiro ponto de pensamento foi: como é que eu posso fazer a arcada crescer? Como é que eu posso estimular a arcada a se desenvolver, né? Então, nós fomos aprimorando e pesquisando os recursos que tinham sido criados por outros profissionais no sentido de estimular a arcada a se desenvolver e crescer, que é uma modalidade que aqui no Brasil se chama de ortopedia funcional dos maxilares. A ortopedia funcional, ou a ortopedia bucal, é um sistema de aparelhos que são criados para estimular o crescimento e o desenvolvimento da boca, né? Fazer com que a arcada possa crescer e se desenvolver. Nós nos aprimoramos nisso. Eu fui revisar autores como Planas, Frankel, Binler, o William Bouters e outros que criaram recursos e aparelhos que pudessem estimular crescimentos, né? Autores brasileiros como o Maurício Vaz de Lima, que eu gosto muito, utilizo uma combinação das técnicas até hoje, quando a gente trata de cuidar do crescimento e desenvolvimento. Mas chegavam pacientes, por exemplo, que já não poderiam mais fazer crescimento ortopédico, não dava para fazer estrutura óssea crescer, já eram adultos. Então nós fomos pesquisar os recursos da ortodontia, como e quais os recursos da ortodontia nós podemos usar para que a gente possa remodelar o arco dentário de forma a fazer com que o paciente tenha uma condição respiratória melhor, que ele tenha um equilíbrio de coluna melhor, que ele tenha uma digestão melhor, que ele tenha o seu emocional mais equilibrado e harmonizado, né? Então foram nestes caminhos que nós fomos na intenção de ajudar o paciente a melhorar. Logo nós percebemos, por exemplo, que o tempo de correção era longo e muitas vezes os pacientes queriam soluções mais rápidas. Por exemplo, uma criança que estava para operar adenoide amígdala,
ela não queria esperar a arcada ser toda corrigida para que ele pudesse ficar bom do sistema respiratório. Nós começamos a criar sistemas de compensação, sistemas de suplementação. Então, foram desenvolvidos aparelhos como o sistema Polis, por exemplo, o sistema DARA, que é o dispositivo anti-ronco e anti-apneia, que nós agregávamos ao processo corretivo de forma a fazer com que aquela criança passasse a respirar imediatamente melhor após a colocação dos aparelhos. Desta forma, nós fomos desenvolvendo métodos. Então, por exemplo, a criança colocava o aparelho, em poucas semanas usando, ela já diminuía os quadros de gripe, resfriado, em poucos meses não roncava mais e não precisava operar nem adenoide, nem amígdala. A mesma coisa para os pacientes adultos. Eles vinham, queriam corrigir os dentes, mas também queriam parar de roncar. Aí nós fomos conjugando tecnologias como o Clear Balance Dara. Aí vinha um paciente que tinha uma dentadura, mas aquela dentadura não estava atendendo a necessidade dele, portanto ele estava roncando, com dores nas costas, com queimação, com refluxo, azia. E aí você desenhava uma dentadura para atender aquela necessidade do paciente. Então eu falo sempre que o meu norte sempre foi como trabalhar a condição de saúde do paciente. E isso sempre foi orientado pela busca das causas. Então, nós começamos a entender cada vez melhor que se a prótese daquela paciente, a dentadura, não estiver desenhada de tal forma, vai gerar problemas digestivos, vai gerar dores nas costas. E aí nós começamos a remodelar todo o sistema, desenhando e direcionando para o tratamento das causas. O que você acha? Fala para mim o que você achou, me escreva depois, fala com a gente, compartilhe esse programa para os seus amigos, para os seus parentes, tá? De forma que a gente possa tocar e ajudar mais pessoas, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou passar aqui os telefones para você, de forma que você possa entrar em contato conosco e agendar uma consulta de diagnóstico para saber de que forma nós vamos poder fazer para te ajudar. O que você acha? Anota aí, 94774-4220 ou o 3287-7010. Vou repetir, ó. 94774-4220, que é o WhatsApp da Odonto Balance, e o fixo, que é o 3287-0433, tá bom? Se estiver fora de São Paulo, coloca o 11 na frente, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Entre em contato com a gente e vamos achar um caminho para cuidar de você, tá bom? Grande abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau!